Olá, estudante! Na aula de hoje, vocês irão aprender a classificar as cadeias carbônicas. Então, vocês vão conhecer os tipos de cadeias carbônicas ou orgânicas, né, que é a mesma coisa, que existem, tá bom? As cadeias carbônicas, a primeira divisão que é importante vocês saberem é essa primeira aqui, ó, quanto ao fechamento da cadeia. Então, existem cadeias que são abertas, cadeias que são fechadas e cadeias mistas, certo? Então, aqui, ó, trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. Então, nessa imagem, eu coloquei a diferença entre a cadeia aberta e a cadeia fechada. Então, uma cadeia orgânica aberta é essa que você consegue perceber duas extremidades, ó. Começa numa extremidade e termina na outra. Então, isso é uma estrutura aberta. Agora, se os carbonos da estrutura, eles começam a se ligar, ó, um no outro, fechando um ciclo, isso, então, será considerada uma estrutura fechada, tá? Então, essa aí é a diferença entre uma estrutura aberta e uma estrutura fechada. No caso da mista, ela seria uma estrutura que iria misturar um pouco, né? Teria uma parte fechada, uma parte extensa mais aberta, tá bom? Hoje, na aula de hoje, nós vamos abordar apenas as estruturas abertas, tá bom? Vocês verão que todos os exemplos que eu vou fornecer aqui vai ser sobre essa classificação das cadeias abertas, tá? Então, por exemplo, ó, se eu mostro essa estrutura para você, você vai dizer para mim que ela é aberta. Essa é uma classificação. Só que além de dizer que ela é aberta, você tem que colocar outras classificações para ela, tá bom? Só lembrando que eu posso usar, além desse termo aberta, eu posso usar a palavra acíclica, que significa que não tem ciclo, acíclica, ou alifática, tá? Essas três palavrinhas aqui têm o mesmo significado, significa estrutura orgânica aberta, tudo bem? Então, vamos lá. Além de dizer se ela é aberta ou não, você tem que colocar essa classificação aqui também, ó. Quanto à disposição dos átomos, você tem que dizer se essa estrutura ela é normal ou ela é ramificada. Uma estrutura normal, ela possui apenas carbonos primários e secundários, ok? Isso aqui vocês já aprenderam na aula anterior, que é um carbono primário e um carbono secundário. A ramificada, ela precisa ter o carbono terciário ou o carbono quaternário, tá? É assim que vocês vão diferenciar. Por exemplo, vamos para esse mesmo exemplo aqui, ó. Essa cadeia aqui, aberta, esse carbono, esse primeiro carbono, ó, pode ver que ele tá ligado só em mais um carbono, então ele seria primário. Esse carbono tá ligado em dois carbonos, então ele é secundário. Esse também é secundário e esse é primário, ou seja, nessa estrutura só tem carbonos primários e secundários. Então, eu posso dizer que essa estrutura que é aberta, ela também é uma estrutura normal. Vamos à diferença. Quando que vai ser ramificada? Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, pessoal, ó. Aqui nós temos uma estrutura aberta, certo? Porque ela tem extremidades, não tem ciclo. Aí, vamos classificar, ó. Esse carbono só tá ligado em mais um, então ele é primário. Esse carbono do meio, ele tá ligado em 3, então ele é terciário. Primário e primário. Então, aqui, ó, pode ver que apareceu o carbono terciário, aí criou esses ramos aqui, ó. A gente diz que essa parte aqui reta é a principal, e esses carbonos que aparecem no meio da cadeia são as ramificações. É por isso que eu considero essa cadeia como ramificada, tá? Toda vez que aparecer o carbono terciário ou quaternário, ou seja, essas ramificações aqui no meio da estrutura.
Entenderam a diferença aí? Depois nós vamos resolver mais exemplos, tá? Próximo item. Então, além de dizer se ela é aberta, fechada, normal, ramificada, vocês têm que colocar se a cadeia, a estrutura, ela é saturada ou insaturada, que é o tipo de ligação, tá? O que seria a saturada? Na saturada, você só tem ligações simples entre carbonos. Na insaturada, você vai ter ligação dupla ou ligação tripla entre carbonos. Então, dupla ou tripla no meio de 2 carbonos, insaturada. Só simples, saturada, tá? Então, vamos para o mesmo exemplo aqui, ó. Vamos pegar essa estrutura aqui que eu tinha mostrado para vocês. Dá uma olhadinha, ó, que todas as ligações aqui, ó, são simples. Então, essa estrutura, ela é saturada, ok? Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó, que diferente. Aqui, nós temos uma estrutura aberta. Pela segunda classificação, vocês vejam aqui, ó, carbono primário, secundário, secundário e primário, né? Uma estrutura reta. Então, ela é normal. Aí, vocês observam que tem essa ligação tripla no meio de 2 carbonos. Quando isso acontece, é porque a estrutura é insaturada. Então, isso que é insaturada, tá? Essas ligações diferentes no meio de 2 carbonos, ok? E o último tipo é quanto à natureza dos átomos. A estrutura pode ser homogênea ou heterogênea. Então, o nome já diz, ó, hétero significa diferente. Para ser heterogênea, a estrutura tem que ter um elemento diferente, por exemplo, um oxigênio no meio de 2 carbonos, ou um nitrogênio no meio de 2 carbonos. Tem que ser no meio da cadeia, tá? Se tiver só carbono, né, na estrutura da cadeia, aí ela é homogênea. Ou, por exemplo, tem um oxigênio, mas não está no meio de 2 carbonos. Aí, nesse caso, continua sendo homogênea. Para ser heterogênea, lembra que tem que ser diferente, o átomo diferente, entre carbonos, tá? Vamos aos exemplos? Então, vamos pegar aquele primeiro lá que eu mostrei para vocês, ó. Essa estrutura aqui, vamos terminar de classificar ela então, ó. Ela é aberta, ela é ramificada, ela é saturada. Então, você observa que só tem carbono e hidrogênio. Então, ela é homogênea, ok? Então, terminei a classificação dessa. Essa segunda aqui que a gente estava classificando, ó, ela é aberta, ela é normal, né? Porque só tem carbonos primários e secundários. Ela é insaturada, porque tem a ligação tripla aqui, só que também ela só tem carbonos e hidrogênios. Então, ela também é homogênea, muito bem. Entenderam, né? Então, essas duas são exemplos de homogêneas. Agora, vamos pegar um exemplo aqui, mais um, pessoal. Vamos lá. Vamos aproveitar e já vamos colocar todas essas classificações para ela, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Essa estrutura, ela é uma estrutura aberta. Essa estrutura, pode ver, ó, esse carbono é primário, secundário, secundário e primário, tá? Pode ver, ó, carbono ligado só em um carbono, primário. Carbono ligado em 2 carbonos, secundário. Então, isso aqui é a classificação. Você observa que não tem nenhum carbono, ó, para fora dessa parte, que é a parte que a gente chama de principal. Então, ela é uma cadeia normal. Aí, você vai olhar a ligação, ó. Entre carbonos, só tem ligações simples. Tem essa dupla aqui, ó, mas não está entre carbonos, tá? Então, só ligações simples. Então, ela é uma cadeia saturada. Gente, ó, na hora da atividade, se você não lembrar o que significa, então, volta, anota, ó, pega esse esqueminha que eu tô mostrando aqui para vocês, anota no caderno. O que é uma cadeia normal, o que é uma cadeia ramificada,
o que é saturado, o que é insaturada, coloca essas regrinhas para vocês consultarem na hora de fazer atividade, tá bom? O que é homogênea, o que é heterogênea. Se vocês anotarem esse esqueminha aqui, não tem erro, tá? Então, vamos lá. Continuando. Então, por que ela é saturada? Porque só tem ligações simples entre carbonos. E a última, ela é homogênea ou ela é heterogênea? Então, aquilo que eu expliquei para vocês, ó. Para ser heterogênea, tem que ter o heteroátomo, que a gente chama, esse elemento diferente, entre carbonos. Aqui até aparece, ó, apareceu um oxigênio, mas ele está para fora, ele não está no meio da cadeia. Então, nesse caso, ela continua sendo homogênea. Isso mesmo, ó, todas até agora foram homogêneas. Agora, vamos pegar um exemplo diferente aqui. Então, dá uma olhada nesse, ó. Vamos pôr todas as classificações, tá bom? Essa estrutura, então, ela é aberta. Muito bem. Ela é normal. Por que, professora, que ela é normal? Lembra, ó. Carbono primário, carbono primário, carbono primário, ó. Todos esses carbonos só tá ligado em mais um carbono, ó. Esse carbono, tá? Tá ligado em nenhum, então é considerado primário também. Só é ramificada, lembrem disso, ó. Vou voltar ao exemplo aqui. Só vai ser ramificada se tiver o carbono terciário, esses ramos, ó, no meio da cadeia. Então, nesse caso, ela é normal. Essa estrutura, ela é saturada. Por que que é saturada? Só tem ligações simples entre carbonos. Só que agora, apareceu diferente aqui, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Um heteroátomo. Isso é um heteroátomo. Um elemento diferente entre carbonos. Então, eu posso dizer que essa estrutura, ela é heterogênea. Até que, enfim, uma heterogênea. Tudo bem? Então, quando eu pedir para vocês classificarem uma cadeia, ó, se ela for aberta, são 4 classificações, certo? Pra gente finalizar, eu peguei um exemplo, mais um exemplo aqui, vamos classificá-la, tá bom? Para tirar todas as dúvidas. Então, começando, ó, lembra da primeira regra, aberta ou fechada? Então, vocês sabem, essa é uma aberta. Para ser fechada, tem que ter ciclo. Aberta. Próxima, normal ou ramificada? Vamos analisar os carbonos, ó. Essa é fácil, ó. Você vê a parte reta da cadeia. Aí, você observa que tem esses carbonos aqui no meio, ó. Os ramos que eu falei para vocês, ó. Lembra, ó, carbono primário, tá ligado só em mais um. Mas esse aqui, ó, terciário e terciário. Esse carbono tá ligado em 3 carbonos. Esse também. Então, essa estrutura, ela é ramificada. Porque ela tem o carbono terciário, ó. Terciário deixa a estrutura ramificada. Próxima. Ela é saturada ou insaturada? Vamos olhar as ligações, ó. Simples, 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 dupla. Uma dupla entre carbonos. Então, essa estrutura, ela é insaturada. Muito bem? E a última classificação. Ela é homogênea ou heterogênea? Então, aqui não tem como ter dúvida, né? Só tem carbonos e hidrogênios. Então, essa é uma estrutura homogênea. Certo? Então, pessoal, ó, foram todos os exemplos aí que eu resolvi para vocês. São estruturas, né? Que nós fizemos aí a classificação, tá? Então, é importante. Anota esses exemplos no caderno, anota as regrinhas no caderno e bora fazer atividade, tá bom?